Jeová, Pai de Jesus Cristo, Pai do Espírito Santo, esteja também que vocês são inscritos nesses dois canais. Simão da Silva, sou de Simão, e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, somente para vocês que são inscritos. O culto é só para vocês que são inscritos e para vocês que estão interagindo com este culto. Este culto não é para aqueles que não são inscritos, este culto não são para eles e nem para elas. E caia fora desse canal aqui, não fica aqui vigiando nada aqui não. Some daqui, vocês que não são inscritos, vaza daqui, some daqui. É só para os inscritos, e os que vêm à igreja, os dizimistas e os ofertantes. Vamos começar o culto aqui em Lucas capítulo 4. A tentação de Jesus em Mateus 1:4-11. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naquele dia não comeu coisa alguma, e terminado eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Jeová, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Jeová. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e a dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorará o Senhor Jeová, teu Jeová, e só ele servirá. E levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o filho de Jeová, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarão seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenha nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondeu e disse-lhe: dito está, não tentará o Senhor teu Jeová. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. E Jesus é expulso de Nazaré. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava na sua sinagoga, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, pregou a liberdade aos cativos e dar vista ao cego, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor Jeová. Encerrando o livro e tornando a dar ao ministro, ausentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O que eu falei que isso aqui nunca foi Bíblia? O próprio Jesus ele chamava de escritura e livro. Olha lá, então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Por isso que eu falo para vocês, não deixe que ninguém engane vocês, que isso aqui nunca foi Bíblia. Eu não chamo isso aqui de Bíblia, porque eu aprendi na própria palavra que isso aqui não é Bíblia. Não é homens da terra que me ensinou, não é mulheres da terra, aqui não segue homens e mulheres da terra, não. É a palavra. Quando a gente estuda a palavra liberta. O próprio Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A escrita aí. É escritura, isso nunca foi Bíblia. O próprio Jesus nunca chamou isso aqui de Bíblia. Eu quero ver alguém provar que Jesus chamou isso aqui de Bíblia. Eu quero ver a pessoa provar que Jeová chama isso aqui de Bíblia. Eu quero ver se alguém prova que o Espírito Santo chama isso aqui de Bíblia. Eu quero ver se alguns profetas que está escrito aqui se fala que isso aqui que é Bíblia. Não fala. Nenhum profeta fala, nenhum. Ninguém fala, nem os antepassados, ninguém fala. Isso aqui não é Bíblia, é escritura. É livro, escritura, é ou lei, ou mandamento do Senhor. Olha lá, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Entendeu? Tira essa palavra das suas bocas, Bíblia. Bíblia nunca existiu, essa palavra Bíblia nunca existiu. Isso é inventação dos homens e de mulheres da terra. A palavra Bíblia é errado. Agora, a escritura não é errado. Entendeu? A escritura não é errado. A palavra Bíblia é errado. Né?
Eu já falei para vocês que a maioria dos livros agora não está vindo escrito Bíblia mais. E vou te mostrar aqui agora. Esse livro meu que eu estou lendo aqui, por fora já não está escrito mais Bíblia. Tá vendo? Já está vindo até... Não é porque que a palavra está sumindo não. Está vindo até rapado. Entendeu? Está rapando. Né? Tudo é preto. Por quê? Não é Bíblia. Você está entendendo? Então o Criador nunca chamou isso de Bíblia. A palavra Bíblia é errado. A palavra Bíblia não significa santidade. É a Escritura que significa santidade. Entendeu? Isso aí não adianta. Igual a palavra fala. Se você não seguir o que está escrito aí, você não vai entrar lá em cima. É assim. Se você não aprender a obedecer a palavra da lei, você não vai entrar lá em cima. Você acha que só a palavra Bíblia que vai fazer você entrar lá em cima. Não vai. O que vai fazer você entrar lá em cima, olha lá, é para estudar a Escritura. É isso aí que vai fazer você entrar. Vocês entrarem. Entendeu? E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua... Olha lá, falando, olha lá. E assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teu cérebro. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e dizia: não é este o filho de José? O próprio Jesus falou que isso é Escritura. Por isso que eu digo para vocês do outro lado, quando vocês aprenderem a estudar a palavra direito, parar de ficar dormindo no tempo e estudar mais a palavra, vocês vão ver que tem muita coisa errada. E vocês vão começar a se libertarem. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade. Quando conhecereis a verdade, não é conhecer sobre Jesus, é conhecer a palavra. Está entendendo, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas? Porque lá em cima só vai entrar quem estuda a palavra. Porque quem não estuda a palavra é enganado. Vem qualquer falso profeta aí, igual vocês que são otários e babaca, ficam ouvindo esses falsos profetas aí, né? Esses vídeos de internet falsos aí, ó. Aqueles ali não tem nada do Espírito Santo não, gente. Saia fora desse pessoal. O meu canal voltou é para eu mostrar a verdade para vocês saírem fora desses falsos profetas que não tem Espírito Santo. Eles não estudam a palavra, eles não querem que... Eles já sabem, esses falsos profetas, falsos profetizam, eles e elas já sabem que eles não vão ser salvos e não querem que vocês sejam salvos. Eles querem que vocês vão para o inferno junto com eles. Porque eles sabem que isso aqui é um livro verdadeiro, mas eles querem enganar a vocês. Porque Deus não fala na boca deles. Vocês pensam ali que é Deus, mas não tem nada de Deus. Não existe Deus ali com eles. Não existe Jeová com eles. Não existe Jesus com eles. Não existe Espírito Santo com essas pessoas. Entendeu? Quem não segue a palavra, a Trindade não está com aquela pessoa. Não existe Trindade de estar lá. Não existe isso. Entendeu? É mais fácil sim o Criador usar uma jumenta para falar. Eu concordo e creio. Igual aconteceu com Balaão. Mas o ser humano hoje em dia é difícil. O Criador não usa qualquer ser humano. Ele só usa quem obedece a palavra, igual eu. Por que ele me usa? Porque eu obedeço a palavra. Eu sigo a palavra. Eu acabei de falar aqui. Eu não sigo homens da terra, eu não sigo mulheres da terra. Eu sigo a palavra. É a palavra que liberta. Vamos lá. E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo, faz também aqui na tua pátria tudo que ouvi-me ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade eu digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. É verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, mas isso é verdade mesmo. Isso é verdade mesmo. Mas quando o Criador começa a levantar o profeta e abençoar o profeta, aqueles que rejeitaram o profeta vai ficar sem bênção, sem vitória, sem nada, e o profeta que é fiel vai receber a bênção e vai receber a vitória. Entendeu? Em verdade eu digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses de sorte, que em toda a terra houve grande fome. Nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Sarapta de Sidó, a uma mulher viúva, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã ou Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira,
Levantando-os, expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitar. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade de Galiléia, e os ensinava no sábado. Admirava a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Está vendo? Eles admiravam a doutrina de Jesus. Jesus, ele tinha doutrina certa, igual eu tenho minha doutrina também. Quem segue sim, pastor Simão Santo, vai ter as melhores bênçãos. E quem não segue pastor Simão Santo, não terá nada. Porque eu falo com autoridade, que eu também prego como autoridade. Entendeu? E eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade tanto para mandar matar e para também mandar abençoar. Né? Porque aqui eu sigo Jesus Cristo. Igual Jesus falou. Negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me cada dia, cada hora, cada segundo. Quem segue Jesus Cristo e obedece. Quando eu falo seguir, eu não estou falando seguir de boca para fora, não. Eu falo seguir é devolvendo os dízimos, ofertas, sendo fiel à igreja, jejuando, consagrando, orando, lendo a palavra, estudando as escrituras, estudando essa lei aqui, diariamente. Isso que é seguir Jesus Cristo. Seguir Jesus Cristo não é de boca para fora. Ah, eu aceito Jesus. Aceitar Jesus, todo mundo pode aceitar, mas não garante sua salvação em nada. Batizar também, você pode batizar 1 milhão de vezes, que seu batismo não significa nada para Jesus Cristo. Porque vocês não são praticantes. Tem que praticar a palavra. Seguir Jesus não é seguir por palavra, é obedecê-lo. Igual está escrito, eu tenho mais prazer na obediência do que sacrifício. Eu não quero sacrifício, igual a Trindade sempre fala na palavra da Escritura. Eu não quero sacrifício, eu quero obediência, só isso. Entendeu? Por isso que eu falo, não adianta ficar sentado de bunda dentro da igreja, não, que você vai para o inferno e lago de fogo. Vai queimar no fogo do inferno. Seguir Jesus não é ficar sentado de bunda dentro da igreja, não. É obedecê-lo. Cura de um endemoniado, MAR 1, 23, 28. Estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos, bem sei que és o santo de Jeová. Olha lá, tá vendo? O próprio demônio confessando que Jesus é filho de Jeová. Por isso que eu falo para vocês, quem negar a Trindade, saia fora dessas pessoas já. E fica longe dessas pessoas, que essas pessoas é pagã. E vai ir para o inferno e vai ir para o lago de fogo. Toda pessoa que nega a Trindade não tem parte no reino do Pai. O Pai não está com essas pessoas. Entendeu? Continuando, e Jesus repreendeu. Olha lá, o próprio demônio confessando que Jesus tem Pai. Os próprios demônios que foram expulsos lá de cima. Ou seja, o próprio demônio está confessando. O próprio demônio está confessando que ele viu o Pai de Jesus lá em cima. O próprio demônio confessando que viu o Pai de Jesus lá em cima. Ou seja, o próprio demônio confessando que viu o Filho e viu o Pai. Porque quando o demônio fala, bem sei quem és o santo de Jeová, os demônios sabiam que o Pai tinha um filho. Eu não estou falando, é antes de descer a terra. Antes de descer até milhares de anos que eu estou falando. Eu não estou falando quando ele nasceu, não. Estou falando antes de nascer, ele já existia. Por isso que eu falo, ninguém criou Jesus Cristo. Ninguém, nem o Pai criou. Os dois já existiram. Quem fala para vocês que o Pai criou Jesus Cristo? Não, o Pai não criou nada. O Pai nunca criou Jesus Cristo. Jesus Cristo já existiu. O Pai e o Filho já existia. É uma coisa muito forte mesmo. Essa palavra é forte. Por isso que fala que a gente tem que crer no invisível e visível. Visível e invisível. Porque as coisas invisíveis são mais reais do que a visível. E isso é verdade. Então nós podemos dizer que Filho e Pai já existia antes
Antes de nascer ou criar, já o pai e o filho já existia. Essa palavra pai e filho já existia. Entendeu? O pai nunca criou Jesus Cristo. É isso que é o mais importante das Escrituras. É isso que é importante. É isso que vocês do outro lado não compreenderam o que é nascimento. Nascer não é que ele nasceu. Não é que ele nasceu. Ele já estava pronto. Ele já estava pronto. Aquela forma de bebê ali, ele não era aquela forma de bebê, ele já era adulto. Aquela criança, aquele bebê que estava dentro da barriga de Maria, era um bebê super inteligente em forma de adulto. Só que ele estava em forma de bebê, mas não era bebê, ele já era adulto. Porque os olhos dele, quando ele nasceu, eram os olhos de poder. A própria Maria já falou que Jesus Cristo era totalmente um homem diferente. E até hoje é. Aleluia. É isso que é o mais interessante. Por isso que eu falo para vocês que tem que estudar a palavra. O crente que não estuda a palavra, sempre ele vai ficar para trás e vai para o inferno. Então, se alguém falar, o Pai criou Jesus Cristo, isso é um mentiroso também. O Pai nunca criou Jesus Cristo. Os dois já existiam. Vou colocar o Espírito Santo também. Aqui nós estamos aprendendo o Pai e Jesus. Mas o Espírito Santo também já existia. Ninguém criou o Espírito Santo. Ninguém criou Jesus e ninguém criou o Espírito Santo. Então quem fala para vocês que o Pai criou Jesus é um mentiroso. Ele não criou ninguém. O Pai e o Filho já existiram. Essa palavra Pai e Filho é uma coisa muito grande, é uma coisa bonita, gigantesca. Que o Criador não precisou de mulher para já gerar Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo já existia. E tem pessoas que pensam que o Criador tocou em Maria. Não, o Criador não tocou em Maria, não. Quem tocou em Maria é o Espírito Santo. O Espírito Santo nem tocou. É o poder do Espírito Santo que transformou aquela criança na barriga de Maria em forma humana. Em forma humana. Entendeu? É isso que é a coisa mais importante. Por isso que eu falo para vocês que tem que estudar a palavra. Então os demônios já sabiam que Jesus era filho. Não era só Salvador, mas sim Filho de Jeová. Continuando, Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai dele. O demônio lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos e falava entre si uns aos outros, dizendo, que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Claro, ele tem autoridade. O filho tem toda autoridade. O filho expulsa qualquer demônio mesmo. É filho, ué. Como, vamos lá. A cura da sogra de Pedro. MAT 8, 14, 17 e refs. Essa fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta deixou. Mas levantando-se logo, serviu. A febre já existia há muito tempo também. Essa palavra febre não foi inventada em 1900 e pouco, como muitos falam. Não. Já existia há milhares de anos, febre já existia. Tá? Isso não é novidade nenhuma. Continuando, e ao pôr do sol, dos que tinham enfermo de várias doenças, lhe trazia, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando, dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Jeová. E ele, repreendendo-os, não deixou falar, pois sabia que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão procurava, e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhe disse, também é necessário que eu anuncie a outra cidade o evangelho do reino de Jeová, porque para isso fui enviado. E pregava na sinagoga da Galiléia. Olha lá, é para isso que eu fui enviado. Quem enviou Jesus foi quem? É o próprio Jesus que desceu aqui? Não. Alguém enviou ele. Ele mesmo confessando lá. Próprio Jesus confessando lá.
porque para isso fui enviado. Olha lá, porque para isso fui enviado, alguém enviou ele. Então Jesus veio sozinho cá para essa terra. Ele vai tomar decisão sozinho? Não, não, Nanina, não. E nunca pode fazer isso, porque ele é filho. Alguém tem que permitir que ele desça. Alguém tem que permitir para ele enviar ele, ser enviado. Então quem enviou Jesus Cristo? Então ele veio sozinho? Quem fala para você que Jesus veio sozinho sobre a terra, não caia nesse engano. Ele não veio sozinho. Ele não veio por ele. Ele não veio servir para ele. Ele veio servir a alguém. E quem que ele veio servir? Claro que é o Pai, gente. Jeová. Jeová enviou Jesus Cristo. Agora vocês aprenderam. Por isso que eu falo que tem que estudar a palavra cada dia. Cada dia tem que estudar a palavra. O crente que não estuda a palavra, ele não é crente. Nunca foi crente aqui em lugar nenhum. Por isso que vocês caem no engano. Não estuda a palavra, tem que estudar a palavra. Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecer por este culto. Nessa madrugada, 5/1/2026, segunda-feira, janeiro. Abençoa somente meus inscritos e abençoa somente os dizimistas e ofertantes dessa obra. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Só que vocês aprendem essas coisas. Nos lugares vocês não aprendem o que ensinam. A verdade só está aqui. A verdade não está em outros lugares, não. Só aqui. Porque o Pai e o Filho e o Espírito Santo, ele faz isso. Aonde que ninguém deu valor, aonde que ninguém deu credibilidade, é aonde que ele vai fazer milagre e bênção, e aonde que a verdade só vai estar, é onde que ninguém dá crédito. É por isso que Jeová está com essa igreja, está com a sede daqui, está com a minha vida. Por quê? Porque Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, viu que os outros não deram crédito para cá, e não valorizou porque eles não querem se libertar do pecado, não querem largar o pecado. E o Criador não habita com essas pessoas. E por isso que eu sempre falo, o Criador não está em todas as igrejas. Esquece isso, que vai achando que ele está em todas as igrejas. Não está. E você vai para o inferno junto com aqueles que vocês pensam que vai para o reino do Pai, só que vocês vão ir para o inferno com eles. E vai queimar no lago de fogo junto com os demônios, junto com essas pessoas. Por isso que eu digo e aviso sempre meus inscritos aqui para vocês não serem enganados com ninguém. Só essa igreja aqui que tem a verdade. E eu posso falar com clareza. Entendeu? Porque o Pai e o Filho e o Espírito Santo já falou para mim. Porque se o Pai e o Filho e o Espírito Santo não falassem comigo, aí eu poderia dizer também que a minha igreja não ia salvar ninguém. Mas como o Pai e o Filho e o Espírito Santo falou que a verdade só está aqui, e a Trindade falou que só está aqui, então eu posso crer, posso acreditar, posso confirmar, posso aprovar que verdadeiramente o poder está aqui. E se o poder não estivesse aqui, aquela menina e a mãe lá não seriam salvas as duas. A criança teria morrido e a mãe também teria morrido. Mas a fé daqui não deixou. Então, por isso que eu creio e acredito que verdadeiramente o Pai e o Filho Santo está nesse templo, está nessa igreja, e só vai salvar quem está do lado dessa igreja. Quem não está do lado dessa igreja, ele não vai salvar, e eu não tenho compromisso com essas pessoas, só tenho compromisso com quem está aqui. Quem não está aqui, a minha obrigação não é de saber deles e nem de nada deles. Até o próximo culto e o próximo vídeo.